Então, prioridade, né? O princípio da prioridade é o seguinte, ele estabelece que num concurso de direitos reais, entendeu? Né? Sobre um determinado imóvel, eles não ocupam, né, o mesmo lugar. Ou seja, eles se classificam por uma relação de precedência. Ou seja, aquele que entrou primeiro, ingressou primeiro no registro, é que terá prioridade sobre os demais. Correto? Então, por isso que quando você adquire, né, um imóvel, você lavra uma escritura pública ou um instrumento particular, né, de compromisso de compra e venda, é importante você registrá-lo, porque o seu direito vai ser assegurado de acordo com a ordem de entrada dele no registro, no cartório de registro de imóveis. Correto? E agora, em razão da Lei 13.097, entendeu? Que estabeleceu o princípio da concentração, se o seu direito não estiver publicizado, entende? O terceiro de boa-fé que adquiriu aquele bem vai levar e e o seu direito vai se resolver em perdas e danos com a pessoa, né, que celebrou o contrato contigo. E mesmo que não tenha sido um contrato, uma penhora, por exemplo, que você pediu de um determinado bem, se você não registrá-la, né, na matrícula do imóvel, entende? Você não terá a garantia de que aquele imóvel no futuro será discutido para assegurar a sua execução, correto? Então, o princípio da prioridade, ele estabelece que terá precedência o direito que ingressar primeiro no fólio da matrícula, ok? Então, o segundo princípio que a gente vai tratar é o princípio da unitariedade. É a base do sistema de registro atual, certo? No sistema de registro anterior era uma confusão tremenda, sistema de transcrição das transmissões. Você podia registrar mais de um imóvel na mesma transcrição, várias frações de imóveis, então era uma confusão. E esse sistema ele veio para resolver esse problema, e aí ele estabeleceu o seguinte, que em razão do princípio da unitariedade, cada imóvel só pode ter uma matrícula, e cada matrícula só pode ter um imóvel, correto? É como se fosse o CPF do imóvel, entende? Né? Esse princípio é muito tranquilo, mas às vezes as pessoas interpretam equivocadamente. Eu escrevi um artigo sobre esse princípio uma vez e tem um tribunal aí que pegou o meu artigo no meu site e julgaram um procedimento lá e citaram o meu artigo. E aí eles leram o meu artigo, né, que eu falava isso, que a cada imóvel só pode corresponder, a cada matrícula só pode corresponder um imóvel e cada imóvel só pode corresponder uma matrícula. E o tribunal concluiu o seguinte, então se tiverem dois imóveis na mesma matrícula, eles viram um só. Eu falei, não, eles não viram um, significa que a matrícula está errada e você precisa abrir uma matrícula para cada imóvel. E com base nesse entendimento equivocado do que eu escrevi, eles decidiram lá que contra uma situação que eu não posso comentar, que é melhor eu não comentar aqui, mas o Conselho da Magistratura desse tribunal, né, deu uma interpretação totalmente equivocada a esse princípio. Por isso que a gente precisa saber, se você vira uma matrícula com dois imóveis, em razão desse princípio, eles não se tornam um, não. Significa que a matrícula está errada e você precisa abrir uma matrícula para cada imóvel. Pode até abrir uma e deixar o outro nessa matrícula que estava aí. Por que isso acontecia? Exatamente por causa do sistema anterior, pessoal. Porque no sistema anterior, né, você registrava, imaginemos que eu possuía um loteamento e eu vendia 5 lotes para um de vocês. Vocês apresentavam a escritura lá, o cartório de registro de imóveis, o registrador registrava os 5 na mesma transcrição. Veio o sistema novo e a maioria dos registradores, né, a maioria deles naquela ocasião não eram sequer bacharéis em direito, tinha pouco conhecimento jurídico, era mais a prática, eles continuaram fazendo a mesma coisa. O sistema mudou, mas quando na escritura vinha mais de um imóvel, eles continuavam registrando todos eles na mesma matrícula, no que eles estavam equivocados. E isso criou uma série de problemas, né? E inclusive essa decisão, né, desse tribunal aí é que está equivocada, né, em razão disso. Essa eu posso dizer que está equivocada porque eles fundamentaram com um artigo meu e eu sei o que é que eu escrevi. Eles que interpretaram equivocadamente. Então, unitariedade é isso aí. Cada matrícula só pode ter um imóvel, cada imóvel só pode ter uma matrícula, ok?